Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês uma passagem que está aqui no Salmo 53, que fala a respeito dos ímpios, dos falsos profetas que se encontram aí no meio do povo de Deus e que foi provado agora no dia 30/10/2022, em respeito o resultado das eleições. Ficou bem claro que os falsos profetas existem e estão aí no meio de nós, eles são reais. Você vê que venderam o Espírito Santo, colocaram um partido político dentro das igrejas, atrás de altos dízimos, desobedecendo a palavra de Tiago 1,27, que a igreja é santa, separada, não pode ser contaminada com coisas imundas. Então, se vender a qualquer preço aí, sem se importar se vai fazer um bom governo ou não, se vai trazer sofrimento para as pessoas, porque o que interessa é isso, que são evangélicos dos jatinhos e das mansões, não estão pouco se importando para o sofrimento das pessoas. São esses falsos profetas que vão implantar o sofrimento na nação, entendeu? O povo oiô e gemendo sem saber por quê, porque eles mesmos vão buscar os falsos profetas e as pessoas que lá dentro estão das igrejas deles, de braço cruzado, passando tempo, se escondendo dos pecados, esperando que homem traga a salvação, sem meditar aqui, ó. Porque todo e qualquer evangélico que medita na palavra sabe que partido político dentro da igreja profana, imundícia, divide pessoas. Deus não é Deus de contenda, Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de união, de partilhar o pão, não dessa divisão que foi colocada dentro da igreja. Então fica claro, a partir do primeiro momento que eu vi isso aí, eu desconfiei que há algo errado nisso. E busquei na palavra, e aí Tiago 1,7, a igreja está em pecado, mas eles não assumem. Eles dizem que a igreja está perseguida, que a igreja... até Deus entra como se equivocou nesse capítulo, mas eles não assumem que eles estão errados. Então, portanto, cabe a cada um de nós, como evangélicos, não ficar dentro da igreja de braço cruzado. Se levantar e examinar aqui, ó, para que não tenhamos nossas mãos sujas de sangue quando vier a maldição para a nação, porque vem. Através da desobediência da palavra, vem maldição para a nação. E quem vai trazer são os falsos profetas. Ou as pessoas vigiam, ou a maldição vai entrar através do nome de Deus, que não é o nome de Deus, é a falsidade, é a mentira, é o engano. Para com isso, ó, fazer vida e ganharem dinheiro em cima do nome de Deus, porque os falsos profetas existem. Então, gente, temos que cada um garantir a sua salvação. Minha religião agora é o amor, fazer o bem, minha caridade na medida do possível. Tenho nojo, vomito, tenho uma crise de aversão a me sentar dentro de uma igreja evangélica, independente que seja a verdadeira ou não. Até eu saber qual é a verdadeira ou não, eu não aceito mais ficar dentro de uma igreja, porque a que eu estava são falsos profetas e me causaram essa repugnação, e os verdadeiros evangélicos vão ter trabalho para convencer pessoas a saber que Deus realmente é Deus que cura, transforma, mas na vida daqueles que buscam aqui, ó. Não podemos ficar dentro da igreja esperando o pastor dar a nossa salvação. Então, cabe a cada um de nós vigiar, porque os falsos profetas existem e eles vão trazer a maldição para a nação. Não conseguiram trazer agora, através dessas eleições, de eleger um falso profeta aí para trazer o que há no Afeganistão, que é através tudo em nome de Deus. Lá não tem políticas sociais, não tem direitos humanos, não tem vacina, não tem TSF, não tem urnas eletrônicas, todo mundo tem arma, as pessoas passam necessidade, fome, tudo em nome de Deus, porque os falsos profetas usaram a palavra de Deus de má forma e desobedeceram a palavra, como que está acontecendo agora no Brasil, e por pouco não implantaram. Não implantaram porque aonde há um inocente, Deus tem misericórdia, e ainda está tendo, mas com o passar do tempo, como estão essas pessoas aí, jovens, tudo enfluenciadas, enlouquecidas, sem examinar as escrituras, eles vão conseguir trazer o falso profeta, vão conseguir implantar
o mal na nação através da desobediência da palavra. Porque se você não tem condições de viver o que está escrito aqui, saia, vá para o mundo, filho. Fique no mundo, não pega uma palavra, bota embaixo do braço para ser ganho de dinheiro e negligenciando e fazendo da palavra de Deus um comércio para sobreviver, profanando. Uma coisa vergonhosa, eu tenho vergonha, assim, é uma das coisas que eu tenho vergonha e vou ter, é de ter sido evangélica no meio de um povo imundo desse. Profana, heresia sem precedentes, viu? Eu mesmo me sinto, embrulhada. Tive que esse tempo todo aí de política ficar tomando, que eu tenho gastrite emocional, tomando Brasil para controlar meu enjoo do estômago, que eu queria vomitar. Dessas igrejas, vergonha, vender o Espírito Santo por alto dízimo em troca de dízimos altos, de influência de político, de deputado, disso e daquilo. Nojentos. Aqui no Salmo 53, o Senhor fala desses, né? Disse o Nécio no seu coração: não há Deus, eles não, neles, no Salmo 53, no capítulo 1, não há Deus, eles têm se corrompido, abominavelmente, inquiedades, não há ninguém no meio deles que pratique o bem. Eles se desviaram todos injustamente, no capítulo 3 aqui, injustamente, se fizeram imundos, porque venderam o Espírito Santo no meio de mentiras, de ódio, de contenda. E os verdadeiros cristãos que examinam a palavra sabem que isso está errado. Que no meio de Deus não existe o que eles colocaram lá, esse partido político, essa confusão toda, divisão dentro da igreja. Deus é Deus de concórdia e não Deus de desunião. Eu fui chamada de bode, de demônio, de blá blá blá, pelo líder da igreja, dessa igreja aí grandíssima, grande em bens materiais e pequena em Deus, igreja onde quer ser cheia de bens materiais é mais importante que ser cheia de Deus. Por quê? Porque eu não obedeci dele vir para cá me coagir, dizer que eu tenho que votar no que ele quer. Ele está querendo ser mais que Deus, que não interfere na minha livre escolha. Então ele não pode interferir, principalmente que ele está fora da palavra que eu conheço, Tiago 1,27. A igreja não pode se intervir nessas imundícias. Então fora da palavra eu não obedeço, porque eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Então, povo, acorde, porque com o aval de vocês, lá dentro da igreja passando o tempo, os falsos profetas vão implantar maldição na nação e vocês lá assinando como moeda de troca de compra de voto para botar o falso profeta aí, ó, porque se tá dentro, fora da palavra, traz maldição para a nação. E quem participar disso, não busca o conhecimento, está junto. E quando o fogo descer, você vai junto. Eu não tenho culpa que eu não sabia. Mas Deus não colocou a gente para ficar lá assim, não. Deus colocou para a gente examinar, ó. Deus não colocou a gente na igreja para querer ser melhor do que ninguém. Colocou para a gente se melhorar a cada dia e buscar aqui, ó. E eu busquei e não obedeci votar em candidatinho A e B, que a igreja está em pecado, para não trazer maldição. E enquanto tiver essas pessoas vigilantes na palavra e não estiverem lá obedecendo o erro, o amém no erro, ainda há salvação. Mas futuramente pode não haver, porque tem muita gente despercebida e vai vindo os jovens despercebidos e os falsos profetas vão implantar maldição. Esses falsos profetas têm que sair do meio dos verdadeiros evangélicos que estão envergonhando. E eles vão implantar maldição. As pessoas têm que vigiar e sair dessas igrejas que são sepulcros caiados, fingindo de igreja, mas são os partidos políticos para arrecadar dinheiro e usar as pessoas como moeda de troca para compra de voto. Comigo não, e nem com quem vigia e está buscando Deus e está buscando sua salvação. A gente não está lá na igreja servindo a homem, está servindo a Deus, então tem que vigiar aqui, ó, para não responder depois por coisas que você não sabe nem o que foi, porque você não examinou na palavra. Então é isso aí, gente. Vigie e lance fora o joio do meio do trigo, porque é inadmissível o que foi feito com o nome do Espírito Santo
nessas igrejas, nessas falsas igrejas aí, dos falsos profetas com o nome de Deus, e muitos sem conhecimento da palavra, amém, amém, não sabia nem o que estava defendendo o ódio, a violência, muitas das coisas, armas, tiro, evangélico de Pedro, o evangelho de Pedro, onde o irmão corta a orelha do outro em nome de Deus. Vão para o Afeganistão, que lá é o lugar de vocês, porque lá já está implantado o anticristo, lá já está o Deus do ódio, o Deus da violência, o Deus do crime. Vão para lá. Aqui no Brasil, não, enquanto existir verdadeiros evangélicos, vigilantes da palavra, vocês não vão estar lá anticristo aqui não. Futuramente, quem sabe, mas no momento não. E se as pessoas vigiarem e não concordarem com esses anticristos, eles não instalarão a maldição na nação. Forte abraço, até o próximo encontro.